Olá, tudo bem? O meu nome é Thaís e este é meu sinal. Então, hoje eu irei apresentar, na modalidade de vídeo, a minha pesquisa, meu pré-projeto. Primeiramente, eu irei apresentar a justificativa da minha pesquisa e, segundamente, o referencial teórico da mesma. Então, agora irei dar início à minha apresentação, ao primeiro tópico. Então, a justificativa. Neste contexto, eu justifico a relevância desta pesquisa, que é analisar a referida temática dentro da UFESA, Campus Caraúbas. Isso porque o Campus Caraúbas é uma excelente referência em educação inclusiva de surdos. Então, por que não discutir e refletir sobre a inclusão dentro e fora dos muros da universidade? Então, é muito importante essa discussão, essa reflexão sobre essa inclusão. Então, desta maneira, tendo como foco a inclusão linguística nos espaços físicos da instituição, os alunos, os alunos surdos, como também os professores surdos que têm baixa visão. E assim possibilitar essa discussão e a relevância de métodos que possam ser adquiridos com o objetivo de tornar a universidade, no caso a UFESA, ainda mais inclusiva para todas as pessoas. Então, agora eu irei apresentar o referencial teórico da minha pesquisa. O meu referencial teórico, ele é composto por duas temáticas. A primeira, que é a educação de surdos no Brasil, um resumo, e o segundo tópico é sobre os caminhos possíveis para conseguir essa acessibilidade. E aí, eu vou usar, na educação de surdos no Brasil, eu vou utilizar algumas referências que são importantes, como, por exemplo, eu vou utilizar o autor Pereira, do ano de 2018. O autor ele explica sobre as dificuldades, sobre as questões voltadas para a história da deficiência, no quanto essas pessoas vêm sofrendo diversas dificuldades, no quanto elas são vistas como coitadinhos, como também para questões de sobrevivência e preconceito. Então, assim, o grupo das pessoas surdas estão, relacionadas, estão inseridas nesse grupo de pessoas com deficiência. Então, eu utilizei o autor Pereira. E aí, falando sobre essas dificuldades, que elas sempre existiram. E aqui no Brasil, o pontapé para superar muitas dificuldades foi a criação do INES, que é um Instituto de Educação de Surdos. Aqui no Brasil, fica localizado no Rio de Janeiro. E o INES é uma instituição que tem como foco a educação bilíngue para surdos, que no caso é o ensino do português na modalidade escrita e a Libras, que usa metodologias que vêm a contribuir com esse povo para o ensino das pessoas surdas. Mas também, por exemplo, teve muitas dificuldades. Uma das principais para a comunidade surda foi o Congresso de Milão. O Congresso de Milão aconteceu lá na França, e o que aconteceu lá, A língua de sinais, ela foi proibida, e o povo surdo foi proibido de usar a sua língua. E aí, para falar, sobre esses momentos difíceis para a comunidade surda, para os surdos em si, foi utilizado a Strobel como referencial teórico. E aí, com a abertura do INES, por exemplo, foi conquistado diversos direitos, como, por exemplo, leis extremamente importantes. Uma das leis extremamente importante para a comunidade surda é a Lei de Libras, que oficializa, que reconhece a Libras como segunda lei do Brasil, que é muito importante para a comunidade surda. E aí, depois, nós tivemos também a lei de número 12.319, que reconhece a profissão do tradutor e intérprete de Libras, como também o decreto de número 5.626,
que torna a disciplina de Libras obrigatória nos cursos de graduação. Então, assim, foi marcado por diversas dificuldades, mas também algumas conquistas no desenvolvimento, né, a partir voltada para a acessibilidade. E aí, como também, né, o nosso segundo tópico, que é um caminho para a acessibilidade, eu utilizo também a lei de número 19.19089, que ela explica sobre a acessibilidade física das pessoas que têm deficiência. Né? São as pessoas que têm, por exemplo, que necessitam de acessibilidade voltadas para a mobilidade física. E aí, nesse um caminho para a acessibilidade, eu vou utilizar as leis que garantem isso. E aí, tentar relacionar ao contexto da universidade. Então, essas referências, elas são extremamente importantes, né? As leis de acessibilidade, para incluir todas as pessoas. Então, o porquê? Porque, por exemplo, a pessoa surda, né? Ela é uma pessoa que está inserida no grupo de pessoas com deficiência. E as pessoas que têm, por exemplo, que têm baixa visão, elas precisam de acessibilidades, como, por exemplo, iluminação, calçadas planas, para que auxiliem, né, na sua movimentação, na sua, digamos que, deficiência física. E aí, como também fazer essa junção de mobilidade, acessibilidade de mobilidade e linguística.